Chegamos, passamos o som e ministramos até umas 10, antes das 10 um pouco, umas 3 horas de culto, aproximadamente 2 horas e meia de culto, aproximadamente. Jantamos e viemos embora umas 11 horas da noite. Chegamos aqui quase 3 horas da manhã, correto? E incrível que Deus derramou naquele lugar, porque quando nós terminamos a nossa ministração, terminamos a palavra, o Silas pregou, nós fomos fazer a ministração no final do culto. E o pastor pegou e falou o seguinte: está liberado para jantar. Umas 4 ou 5 pessoas ainda ficaram no auditório chorando, não querendo ir jantar. Algo incrível. E o pastor falou algo muito interessante. Ele pegou e falou assim: quando nós estamos sendo saciados da presença de Deus, nada mais importa. A fome humana vai embora. E me lembrei daquela passagem onde Jesus está pregando com a multidão há mais de 3 dias sem comer e ninguém foi embora porque estava todo mundo escutando as palavras de Jesus. O Silas estava cantando uma canção e aquela canção fala: se ele vai para a direita, nós vamos para a direita, se nós vamos para a esquerda, vai para a direita. É isso, né? E o pastor pegou e falou assim: gente, a direita é aquela mão que você recebe a bênção. Desse jeito. Todo mundo não estava sabendo onde era a direita, não era a esquerda, né? Aí eu me lembrei de algo. Me lembrei de quando eu estava orando numa igreja e ungindo as pessoas com óleo, e segurava o óleo com a mão direita e colocava a mão esquerda dentro da taça para ungir as pessoas. Aí eu me lembro que um pastor pegou e chegou em mim e falou assim: olha, da próxima vez que você for orar por alguém, unge com a mão direita. Aí eu peguei e falei: cara, por que será que vem essa tradição, né? Sei lá, alguns pastores antigos com isso. E fui estudar. A mão esquerda antigamente usavam para fazer as coisas nojentas, vamos dizer assim. Usavam-se para limpar coisas sujas, enfim. E a mão direita era a mão direita da bênção. Algumas pessoas foram mortas durante a história por ser esquerdo. Eu peguei e falei assim: não, deve ter alguma coisa na Bíblia a favor do esquerdo, não é possível. Não é possível que eu estou condenado, sou esquerdo, não é possível. Deve ter alguma coisa na Bíblia, não é possível, não, vou pesquisar, vou olhar o que está acontecendo. Não é possível. Então a história de um juiz da Bíblia chamado Jeú. E conta que ele era esquerdo. Quando as pessoas, os soldados ou algum juiz, alguém da guarda, enfim, algum soldado, se aproximava de algum lugar, de algum castelo, de algum rei, de algum, sei lá, alguém superior, eles olhavam do lado esquerdo se havia uma arma, se a espada estava do lado esquerdo. E a pessoa tirava a arma com a mão direita. Jeú, juiz, estava governando Israel. E foi até um povo que estava afrontando Israel para matar o rei daquele lugar. E ele chegou até esse lugar disfarçado
com a sua arma do lado direito, porque ele era esquerdo. Com isso, os guardas desse rei olhavam o lado direito e falavam: poxa, esse cara está desarmado, pode entrar no palácio. Com isso ele entra, mata esse rei, sai como se nada tivesse acontecido. As pessoas dão por fim que o rei está morto depois de muito tempo que ele já tinha fugido. Me lembrei dessa história. E o quão importante é a gente estar ligado na palavra de Deus, entender um pouco mais, não tudo acho que vai ser bem difícil, mas entender um pouco mais de falar assim: puxa, Deus tem algo precioso para todos, Deus tem uma palavra maravilhosa para todos, porque eu sinceramente entrei em conflito. Puxa vida, sou esquerdo. Quem é mais esquerdo? Josué é esquerdo, né? Josué é esquerdo, aí ó, canhoto. É esquerdo não, né? Esquerda é feio. Esquerda. Canhoto, não. Tô falando da esquerda. Misericórdia. Mas nós precisamos estar atentos nos mínimos detalhes. Se nós pegarmos o exército de Davi, nós vamos ver que eles eram habilidosos com as duas mãos. Ou seja, Deus derrama sim habilidade sobre os seus filhos para fazer a obra dele. Ele te usa, pode ter certeza disso. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Marcos, capítulo 11. Vamos ler o versículo 12. Marcos, capítulo 11, versículo 12. Está assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Vendo de longe uma figueira com folhas, foi verificar se nela acharia algum fruto. Aproximando-se dela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Jesus disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. E vieram a Jerusalém. Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não consentia que ninguém levasse qualquer vaso pelo templo, e os ensinava dizendo: não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para as nações, mas vós a transformastes num covil de ladrões. Ouvindo isto, os escribas e príncipes dos sacerdotes buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca de sua doutrina. Sendo já tarde, saíram da cidade. Somente até aí por enquanto. Nós vemos aqui contando uma história que Jesus teve fome. E ele pega e avista uma figueira de longe, cheia de folhas.
Jesus, chegando perto dela, vê que não tem nenhum fruto. Não tem nada. E Jesus pega e fala assim: que ninguém mais coma fruto de ti. Alguns estudiosos traçam uma linha de tempo aqui e fala que nessa época onde Jesus estava, nesse tempo, nesse período, não era tempo de nenhuma árvore dar frutos. Não era a estação de frutos. Mas Jesus, olhando aquilo, como já estava verde, as folhas estavam todas bonitas, grandes, ele pega e se aproxima para ver se tem figo. E não tinha. E Jesus vem, acho que ele faz questão de falar alto: que ninguém mais coma fruto de ti. Que Marcos pega e relata assim: e todos os discípulos ouviram isso, e os seus discípulos ouviram isso. Jesus está nos ensinando aqui uma lição. Jesus está nos ensinando aqui algo. Em outras palavras, ele está dizendo assim: uma vida de aparência para mim não vale nada. Uma vida de aparência para mim não vale nada. Sabe o que acontece? Muitas das vezes nós criamos vários deuses para servir o nosso ego. Muitas das vezes criamos deuses para se encaixar ao nosso modelo. Puxa, eu não acredito que Deus possa fazer tal coisa. Ou seja, se encaixando um Deus à nossa maneira de pensar. Esses dias, conversando com alguém que está afastado da igreja, e pegava e falava: cara, isso Deus condena. Cara, isso a Bíblia fala que é pecado. Aí a pessoa fala assim: não, mas eu não acredito que Deus possa fazer isso. Ou seja, criamos vários deuses para servir o nosso ego. Começamos a viver uma vida cristã de aparências. Talvez não seja um bezerro de ouro, talvez não seja alguma imagem fundida de escultura, ou seja, mas criamos deuses que nós idolatramos para servir ao nosso ego. E Jesus aqui ensina isso. Olha, a vida de aparência para mim não adianta. Uma vida de aparência para mim não vale nada. Do profeta Isaías se cumprindo aqui, quando Jesus está no templo, que ele pega e fala assim: que o zelo pela sua casa me consumirá. Muitas das vezes nós colocamos impedimentos para servir a Deus com intensidade. Talvez nós somos intensos em qualquer outra coisa. Talvez nós somos intensos em, sei lá, em gritar assistindo um jogo de futebol, é mais fácil, é isso aí. Talvez somos tão intensos nisso. Mas muitas das vezes a nossa intensidade de força, de ousadia, de, sei lá, de poder se doar mais, parece que acaba quando a gente entra aqui. É necessário haver um zelo pela presença de Deus, pela casa de Deus. É necessário haver vamos dizer assim, que consuma em nós um zelo, um temor de estar na presença dele. Em Jeremias 18,
Está assim: a palavra do Senhor veio a Jeremias: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo sua obra sobre as rodas. O vaso, porém, que ele fazia de barro, quebrou-se em suas mãos. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que, como um barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Somente até aí. Sabe, há um processo para se fazer um vaso, uma cerâmica, um vaso de cerâmica, um vaso de barro. E a gente vê só aquelas, pelo menos em cenas de filme. Quantos lembram daquele, vou falar um filme aqui, mas nossa Deus, é antigo demais. Ghost, lembra, né? Lembra desse filme? Do cara que morre lá, e é antigo, né? Misericórdia. Tô velho. Sessão da tarde. Saulo lembra. A gente só lembra quando vai criar um barro, criar um vaso, só lembra de uma cena de uma roda girando e a pessoa moldando, fazendo um barro, fazendo um vaso. Mas o processo antes de fazer isso, se escolhe a argila, a massa, abre essa massa em cima de uma mesa, pega-se lâminas, materiais cortantes para passar assim na argila, no barro, passa assim, passa assim, passa assim, passa assim, para ver se não tem nenhuma pedrinha, nenhum ramo, nenhuma folha. E se achar, é tirado. Depois o oleiro pega novamente aquela massa, enrola de novo e abre novamente e faz o mesmo processo, até não achar mais nenhuma pedrinha. Depois vai se fazer aquele outro processo. Mas isso é para quê? Para que quando o vaso for até o fogo, ele não se quebrar, não se rachar. Deus vira para Jeremias e fala assim: olha, é o seguinte, eu tenho uma palavra para você, eu não tenho uma visão. Eu quero que você desce até tal lugar. Geralmente Deus pegava e falava diretamente, ou dava uma visão, né, para os profetas. Nesse caso aqui, Deus vira para Jeremias e fala assim: olha, desce até lá, eu quero que você veja um negócio. E chegando lá, o vaso que o oleiro estava trabalhando se desmancha, se quebra. E a palavra que Deus diz para Jeremias é o seguinte: olha, por acaso pode o vaso dizer assim para o oleiro assim: puxa, eu não quero ser assim. Ó casa de Israel, vocês são como esse vaso nas mãos do oleiro. Ou seja, deixe eu trabalhar em você da maneira que eu quero. Muitas das vezes nós não deixamos Deus trabalhar em nós da maneira que Ele quer. Muitas das vezes queremos do nosso jeito. Quanto mais tempo nós passamos, vamos dizer assim, na casa do oleiro, Ele nos moldando, mais vamos dizer assim, das impressões digitais desse oleiro fica em nós. Amém. Mais do seu caráter fica em nós. Mais da essência desse oleiro fica em nós. Esse processo não é
muitas das vezes prazeroso, talvez é muito dolorido ser moldado, ser trabalhado. Mas em tudo Deus tem um propósito. E se você está passando por algum tipo de processo onde Deus está te moldando, deixe Ele te moldar da maneira que Ele quer. Porque Ele não te quer, não quer que a sua vida seja de aparência. Quando Paulo vem e fala assim que nós temos um tesouro em vasos de barro, ele está dizendo assim: puxa, o nosso corpo é totalmente frágil, nós temos algo glorioso dentro de nós. Ou seja, deixe Deus te moldar. É hora de pararmos de, aquilo que eu falei no início, pararmos de criarmos deuses para servir o nosso ego. Tem uma carta de João para uma igreja chamada a igreja de Éfeso, a igreja em Éfeso. E Deus pega e elogia totalmente aquela igreja. Nossa, vocês são demais. Vocês estão cuidando bem aqui dos órfãos, das viúvas, vocês estão cuidando bacana, vocês estão de parabéns. Na aparência vocês estão ótimos. Mas tem uma coisa. Está faltando o primeiro amor. Mas tem uma coisa. Está faltando em você aquele tchan que você tinha quando começou a me servir. Muitas das vezes, com o passar do tempo, nós meio que, vamos dizer, acostumamos com a presença de Deus e começamos a servi-lo de forma religiosa. Deus não quer isso. Deus não quer que sirvamos de aparência. Ele quer toda a nossa essência por dentro. Muitas vezes, pessoas pegam e falam assim: puxa, Deus só quer o meu coração. Já ouviu isso, né? As pessoas vão pregar: não, cara, Deus só quer o seu coração. Se você realmente entrega o seu coração para Deus, se Deus realmente tem o seu coração, todo o resto, os membros do seu corpo são para servir a Ele. Entenda isso. Se Ele tem o seu coração, Ele também tem todo o resto do seu corpo para servir. Então entregue tudo. Se entregue verdadeiramente. Não é tempo de brincarmos de sermos cristãos. Ouvi uma frase muito interessante esses dias. O mundo está prestes a descobrir que a Bíblia não é um conto de fadas. Jesus está voltando. Então não é hora de nós brincarmos de servirmos a Deus. Não é hora de nós brincarmos de falarmos que somos cristãos aqui dentro, crentes aqui dentro, evangélicos aqui dentro, e lá fora nós não demonstrarmos isso. Só que por algumas cidades serem longe, as pessoas deixavam para comprar quando estivesse chegando no templo, para oferecer o sacrifício ao sacerdote, a Deus, através do sacerdote. Só que as pessoas, aproveitando da situação, montavam as suas barracas no templo para que as pessoas que estavam vindo sem o seu sacrifício, para que eles pudessem vender. E olha só, por exemplo, se uma pomba custasse,
vamos colocar no nosso dinheiro, custasse R$1, os cambistas estavam lá vendendo assim, então a pomba para o sacrifício é R$50. E Jesus, vendo que as pessoas aproveitavam daquela situação, ele pegou e ficou grilado, tanto com os que estavam vendendo, tanto com aqueles que estavam comprando. Por aqueles que estavam se aproveitando da fé daqueles que vinham, e grilado também com aqueles que estavam comprando porque não entenderam nada ainda da fé. E Jesus vem e fala que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Entenda aqui. Jesus está querendo muito mais um coração contrito e quebrantado do que sacrifícios oferecidos por mãos humanas. Se nós entendermos, Jesus não quer que a minha vida seja uma vida de aparência, Ele quer que eu declare, estabeleça a glória de Deus na terra. Jesus não quer que eu viva uma vida de aparência, Ele quer que eu brilhe em meio às trevas, Ele quer isso. E se nós entendermos que Deus não precisa de nossos velhos rituais e sacrifícios antigos, mas sim de um coração quebrantado na presença dEle, nós vamos ver que a nossa transformação vai ser interior e não exterior. Ou seja, na nossa essência. Porque se nós pegarmos a nossa... olharmos para qualquer pessoa que a gente vê na rua, bem vestida, com, de terno, de gravata, a gente pode olhar e falar assim, até se enganar, puxa, essa pessoa... Mas no nosso interior apenas Deus conhece. Abra sua Bíblia em Jeremias. Jeremias 18. Pode deixar ela aberta aí. A gente já vai ler. Quando Jesus está ali expulsando as pessoas do templo, Jesus pega e fala assim: por acaso vocês estão transformando a minha casa em um covil de ladrões? Se deixar Deus nos moldar, voltar ao primeiro amor, para que Ele possa fazer em nós aquilo que Ele quer fazer e não aquilo que nós queremos que Ele faça. Vamos viver com mais intensidade na presença dEle. Seja aqui dentro, seja no seu serviço, seja na sua escola, seja em qualquer lugar que você for, entenda que a glória de Deus precisa ser expressada. Queria que você se colocasse de pé. Feche seus olhos. Filhos de Deus, Talvez em algum momento da sua vida você deixou de viver o primeiro amor e está vivendo uma religiosidade. Talvez há muito tempo você parou de servir ao Senhor com intensidade
e está nos servindo por aparência. Talvez por muito tempo você passou servindo a Deus por aparência e não com o primeiro amor. Sabe, muitos no começo da caminhada cristã não tinha, quando havia aquele primeiro amor, não tinha nada que o atrapalhasse de estar na presença de Deus. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. E não viver a nossa vida de aparência, mas sim ter uma verdadeira essência de filho e filha de Deus. Se você puder, coloque as duas mãos no seu coração neste momento. E diante daquilo que foi falado, do que foi dito, fale com Deus nesse momento. Deus, eu preciso sair de uma vida de aparência, eu preciso voltar ao primeiro amor. Se você sente isso, se você sente que tem estado na igreja, mas você sabe que lá fora você não tem esse amor de servir a Deus. Talvez que na igreja você levanta as mãos, adora ao Senhor, celebra ao Senhor, mas lá fora você não tem demonstrado isso no meio da roda de seus amigos. É necessário voltar ao primeiro amor. Muitas das vezes nós temos o passar do tempo nas nossas vidas e começamos a viver de forma medíocre a presença de Deus. Não, a presença dele é para ser vivida de forma intensa, de forma gloriosa, de forma que nós podemos expressar a glória dele quando algum enfermo estiver na nossa frente, nós colocarmos as mãos e ele ser curado. Te usar como filho e filha de Deus. A criação está te aguardando você para expressar a glória dele. Então fale com Deus, seja em pensamento, seja em voz alta, mas fale com ele. Deus,